Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. O assunto de hoje está numa carta de Paulo, a segunda carta ao povo de Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, né? Nosso tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito. E diz assim: porque vós sois o templo do Deus vivente. Muito bem, eu vou começar hoje com uma reflexão tirada da página 41 do livro Bem-aventurados Simples, Valdo Vieira Valerium. O capítulo se chama Aparências. Esse senhor, ele vive com uma aparência impecável. Cabelos penteadinhos, barba feita, uma roupa distinta, sapatos lustrosos, dinheiro no bolso, depósitos bancários, estômago saciado, vastos conhecimentos, residência confortável, família constituída, ótima situação social, aparentemente mostra ter tudo para ser feliz, mas não é. Não é. Ele é portador de uma fístula em forma de chaga oculta a doer continuadamente. Pois é, diz ele, né, continuando. Esse é o retrato do homem comum. Aparentemente mostra ter tudo para ser feliz, mas não é. Traz, olha como ele fala, a fístula invisível da angústia, em forma de chaga mental, entre a dúvida e o desespero, a fustigar-lhe o espírito continuamente. É um enfermo difícil. E pouco lhe adianta a boa aparência com a alma atribulada. E aí continua, né? Muda-se regimes políticos, altera-se as condições de existência, conquistam-se novos planetas na imensidade, transforma-se os estados de conforto passageiro. Ainda assim, a renovação exterior, ela nada vale se a alma em si, usando as ferramentas da vontade, não se dispõe a melhorar a si mesma. Esse é o recado desse capítulo, que também para nós, nesse momento que estamos atravessando essa pandemia aí do coronavírus, né? Está passando como mensagem para nós. Continua. Medite essa verdade e atenda à própria transformação moral para o bem, desde os mínimos átomos de cada dia, para que a insaciedade e a inquietação não se façam pragas destruidoras da sua vida. Pois é, amigos, excelente reflexão desse livro para começar a nossa reflexão no dia de hoje. Todas as criaturas humanas adoecem. Entretanto, raros são aqueles que buscam a cura real para os seus males. Estes amigos, esses males procedem sempre do coração. Na verdade, não é do coração, né? Porque o coração é só um órgão que empurra sangue dentro de ductos, né? Que são chamados de veias, de artérias, levando a vida, o sangue, né? Para todo o corpo, toda a economia do corpo. Ele leva alimento, o sangue, né? A vida é alimento, o oxigênio para nutrir, retira as impurezas para serem eliminadas no rim, no intestino, né? Talvez porque ele leve a vida, o coração, nós fixamos simbolicamente como um símbolo das emoções, né? Pois são as emoções que regem as nossas atitudes e, portanto, as nossas relações com o próximo. Mas quem é o verdadeiro órgão responsável pelo pensar e pelo sentir? A mente, né? Que comanda o cérebro, que envia impulsos elétricos que atingem as glândulas. Estas glândulas produzem substâncias bioquímicas que alteram todas as nossas células. E de acordo com o tipo, digamos, a qualidade de sentimento, de pensamento, as nossas células, nossos tecidos, que é um conjunto de células, os nossos órgãos, que é um conjunto de tecidos, eles vão ficando viciados com os sentimentos mais frequentes, que nós mais sentimos, que nós mais pensamos. Hahnemann, que é o médico que iniciou a homeopatia, ele nos dizia que a doença começa de dentro para fora. E também a cura
está nessa mesma lei, né? Ela começa de dentro para fora. Hering, que é um outro médico homeopata, que mais para frente, né, fala exatamente, né, que a cura da doença começa também de dentro para fora, da onde ela começou. Mas quem é que nos avisou disso há 2021 anos atrás? Foi um grande médico, o maior dos médicos que já nasceu no nosso planeta, né? Conhecido como o médico das almas, o nosso mestre Jesus. E Jesus não tinha lugares determinados para atender e curar as criaturas, né? E nada exigia em troca pelas suas curas. Lá na casa de Levi, junto aos pecadores, ele afirmava que não tinha vindo à terra para os sãos, mas sim para curar os enfermos. Em qualquer lugar, ele fazia um diagnóstico, né? E logo aplicava o medicamento. Que medicamento era esse? Comprimidos? Chá? Plastros? Dietas alimentares? Não. Ele estendia a mão em direção aos doentes e a palavra saía do laboratório do seu coração. Estes sim eram os verdadeiros xaropes dos mais audazes, curando todos os tipos de enfermidades. Pois é, Emmanuel, através de Chico, sempre como sempre, né? Muito poético. Lembra-se da última frase que ele sempre falava? Vá e não peques mais? Essa frase foi dita inúmeras vezes e isso denuncia que era o mal pensar, o mal sentir, o pecado, né, que levou à condição de enfermo. E que se não houvesse mudança no seu proceder, tudo voltaria a estaca zero. Então, se este momento agora, nós todos na humanidade nos encontramos enfermos, saibamos que nenhuma ação medicamentosa através da boca ou dos poros, né, ou intramuscular, poderá nos restaurar integralmente. Só, queridos, apenas parcialmente. Os remédios para todos os males estão à vista dos nossos sentimentos. Essa que é a verdade, né? Jesus, o médico em todas as dimensões, nos mostrou que a cura se dá pelas fibras mais sensíveis da nossa personalidade. É aí que começa a cura, né? Nos deixou o Evangelho, a água da vida, o verdadeiro remédio que nos faz conhecer a verdade. A doença ela não é somente do corpo físico, ela atinge outros campos, que por vezes escapam à medicina terrena. Tá aí a psicossomática, campo que liga a medicina à psicologia, né? Voltando lá nos tempos de Hahnemann, em que o indivíduo deveria ser visto como um todo, né? E não deveríamos apenas tratar o corpo físico, né? Porque isso seria cuidar apenas das consequências e não da causa. É importante nós nunca, como estamos pensando em doença, ir direto na consequência, mas não devemos aniquilar. Nós podemos atuar na consequência. Por exemplo, se estamos com febre, podemos tomar um antitérmico. Se estamos com dor, um antidor, um analgésico, né? Uma inflamação, um anti-inflamatório. Podemos aliviar, né, essas consequências desagradáveis, mas não podemos aniquilar a causa, né? E esta depende da colaboração e da vontade do próprio indivíduo. Então, amigos, ajude o seu médico terreno a te ajudar, né? A nossa parte só nós podemos fazer. O mestre, com essa sabedoria universal, ele nos dizia o seguinte, Jesus, que o ódio, ele era curado com amor, nos diz Emmanuel, né? Que era os ensinamentos de Jesus, que a vingança se curava com perdão, que a tristeza se curava com alegria, que a maledicência se curava com o bem falar, que a violência se curava pela brandura, que a preguiça ela era curada pelo trabalho e o ciúme pela confiança. E assim,
poderemos descobrir muitos outros sentimentos que refletem no nosso físico, né? E Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo uma carta para a igreja de Coríntio, que nós estamos estudando hoje, ela nos revela acerca da imortalidade da alma, né? E nos mostra que o corpo é uma veste do espírito. É Paulo de Tarso que está falando, hein? Ele fala que o corpo é uma veste do espírito, que ele chama de corpo terrestre. E qual não é a nossa surpresa numa revelação ainda mais delicada, a do corpo celeste, que Paulo nos fala, que nós espíritas chamamos de perispírito, outros chamam de corpo astral, outros chamam de corpo fluídico. Pois é, a veste do espírito que se encontra, né, no desencarnado. Ele dizia assim, vamos lá ver como Paulo dizia: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma certamente é a dos homens, e outra a dos animais, uma a das aves e outra a dos peixes. Então ele está falando que o corpo diferencia, né, no peixe, na ave, nos animais e nos homens. E aí ele continua nesse versículo: e corpo há celestes, e corpo há terrestres, mas uma é, por certo, a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Ele está falando do corpo físico, que é a glória do terrestre, e do corpo perispiritual, né, que é a glória dos celestes. Este perispírito é um corpo mais grosseiro da alma. E ele é uma esponja que absorve a sujidade mental, o magnetismo negativo e os fluidos de luz também e de harmonia, né? Então o perispírito ele capta, ele suga todas essas energias, quer sejam positivas, quer sejam negativas. Esse corpo celeste, ele registra as nossas impressões, as nossas experiências, as nossas emoções, conhecimentos que nós adquirimos quando alma. A alma é o nome que nós damos aos espíritos encarnados, né? Cada um leva consigo, dentro de si, o seu céu e o seu inferno, que está gravado no perispírito, como ele falou, no corpo celeste. Levamos conosco hoje, agora, e também quando nós desencarnarmos, quando as luzes terrestres apagar, como diz Emmanuel, nós vamos levar o nosso bem e o nosso mal. Nós vamos levar os nossos erros e os nossos acertos, os elementos de paz, os elementos de atribulação, os elementos de alegria e também de sofrimento, de acordo com os atos que nós praticarmos. E em algum momento, como dizem os psicólogos, tudo que fica registrado fica lá no nosso subconsciente, né? No nosso corpo celeste, como diz Paulo, ou perispírito, né? E aí vem à tona, refletindo no nosso corpo físico, né? Vamos comparar o nosso corpo como o de um cavalo, nos ensina lá, né, o Allan Kardec, onde nós somos responsáveis, assim como um cavalo mal guiado torna o seu condutor responsável pelos acidentes que causa. Então, quando você guia mal o seu corpo, você é responsável, né, pelo seu corpo. Ajuste, equilíbrio de ambos, corpo e de alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica, gente, é desconhecer a lei de Deus. Concluindo, então, não vamos ocupar o nosso santuário do espírito com material inadequado, né? Basta ouvir a palavra delicada de Jesus. Segundo, não vamos castigar o nosso corpo pelas faltas que o nosso livre-arbítrio, né, nos induz. Fumo, bebidas alcoólicas, excesso à mesa, excesso de trabalho, né? Também a ausência do trabalho, também tudo isso altera. Onde está a sabedoria? A ciência de viver. Amais, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma, né? Então, se estamos doentes, por mais que se apressem os socorristas da terra ou do plano espiritual, pelos anjos e arcanjos mandados pelo Mestre Jesus, por aquele a qual você faz a oração, né? Nós vamos devorar essas energias rapidamente,
rapidamente. Acima de qualquer medicação que se deve tomar, porque o médico mandou, nós devemos tomar, respeitar, é necessário que auxiliemos e preparemos o nosso coração para a grande mudança, né? Então, queridos, vamos enriquecer, né, a nossa simpatia no amor fraterno. Vamos buscar a sabedoria pelo estudo, pela meditação. Não vamos manchar o nosso caminho. Vamos servir sempre. Vamos trabalhar na extensão do bem. E assim nós vamos descobrir quais são os verdadeiros valores que nos reintegra ao santuário do nosso Deus vivo, do nosso Pai Celestial. E assim nós estaremos cuidando do nosso corpo e do nosso espírito. E aí nós vamos entender, como Paulo escreve na segunda carta ao Coríntios, no 6,16, né? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Somos o templo do Deus vivente. E temos a nossa responsabilidade de manter esse corpo saudável. Que assim seja, graças a Deus.